Como eu tenho feito das outras vezes, eu sempre deixo uma porção da palavra de Deus para você e procuro de alguma forma aplicar para as nossas vidas. Hoje eu queria deixar para nós uma narrativa que o Senhor Jesus teve com os seus discípulos, um episódio do Senhor Jesus com os seus discípulos. Tenho certeza que você já ouviu acerca dessa narrativa. É aquela narrativa que o Senhor Jesus vai encontrar com os seus discípulos andando sobre o mar, sobre o lago, o mar da Galileia. E logo no início, o texto diz que o Senhor Jesus pegou os seus discípulos, chamou os seus discípulos e mandou que eles entrassem no barco e fossem para o outro lado. Em algumas traduções diz que Jesus obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir para o outro lado. Aí diz o texto que o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos fossem para o outro lado, entrassem no barco, fossem, e ele ficou, despediu as multidões, depois foi para o monte para orar. Eu queria parar um pouco aqui no texto e mencionar algumas coisas para você. A narrativa depois que Jesus vai andar sobre o mar e vai encontrar os discípulos, eu queria falar com você em um outro momento. Queria me ater agora nesse início da narrativa. É interessante quando o texto diz que o Senhor Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e atravessassem. Uma coisa me chama a atenção, é que o Senhor Jesus sempre soube, Jesus nunca teve dúvida do motivo pelo qual ele estava na terra. Jesus nunca teve dúvida da sua missão. Então ele sabia, ele tinha certeza, convicção do que ele tinha que fazer aqui. João, escrevendo acerca de Jesus e falando e narrando o que o Senhor Jesus falou, ele disse que o Senhor Jesus uma vez disse assim: uma comida tenho para comer que vocês não conhecem. A comida que eu tenho para comer é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Então o Senhor Jesus, ele tinha certeza, convicção do que ele estava fazendo aqui e o motivo pelo qual ele foi enviado para essa terra. A outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor Jesus aponta caminhos. Ele disse para eles, entrem no barco e vão para o outro lado. Então o Senhor Jesus é aquele que aponta caminhos. É aquele que nos mostra o caminho que nós devemos seguir. E não é qualquer caminho, é o caminho que Ele já tem, segundo o seu propósito, segundo a sua boa vontade, Ele já tem esse caminho. Ele aponta caminhos para nós. A outra coisa que me chama a atenção é que o Senhor Jesus despediu a multidão e foi para um monte para orar. Então o Senhor Jesus conhece o processo. O Senhor Jesus sabia qual era o processo e aonde ia culminar tudo isso, o início, o meio e o fim do seu ministério. Então ele sabia o processo. E eu queria usar esse texto para trazer alguma coisa para as nossas vidas hoje. Primeira coisa você tem certeza, você tem alguma dúvida do que você deve fazer? Essa dúvida paira na sua cabeça? Você não tem certeza se você deve ir para a direita ou para a esquerda. Você não tem certeza se você deve seguir este caminho ou não seguir, ficar parado. Você não tem certeza se você deve se envolver a um projeto ou não se envolver no projeto. Há uma dúvida na sua vida. A outra pergunta é: você tem dificuldade em escolher algum caminho? Você tem dificuldade em decidir que caminho seguir, que rumo tomar na sua vida? E a outra é: você consegue discernir, você consegue entender o processo ao qual, e depois dessa decisão que você toma, você consegue discernir, você consegue entender, você consegue aprendendo e entendendo o que você deve fazer, qual é o processo depois da sua decisão? O Senhor Jesus, nesse texto, deixa bem claro isso para nós. E talvez há uma dúvida na sua vida. Se você tem dúvida de alguma coisa, se você não sabe que caminho tomar, eu quero te dizer que o Senhor Jesus, Ele sabe das coisas. Ele conhece todas as coisas. E se Ele conhece todas as coisas, Ele conhece você. Então Ele sabe
qual é o caminho que você deve seguir. Ele conhece o processo todo. Uma vez uma pessoa veio a mim e me falou que um projeto que estava desenvolvendo e entregou a sua vida nesse projeto e estava se dedicando ao máximo e se dedicou ao máximo a esse projeto, mas os resultados não foram bons, foram resultados desastrosos. E ele veio conversar comigo e me contar exatamente o que eu falei para você. E eu perguntei a ele: você queria que isso desse errado? Essa era a sua vontade? Que tudo desse errado na sua vida? Ele disse não. Eu disse: então, por que você entende que era a vontade do Senhor, que era o que você devia fazer, por que você não faz assim? Por que você não muda a maneira de agir? Por que você não faz diferente? Porque você fazendo assim como você fez, você vai ter os mesmos resultados. Mas se você fizer diferente, você vai ter outros resultados. Passou um tempo e eu encontrei e perguntei a ele: como você está? Ele disse: pastor, eu estou muito bem. Você sabe que eu segui aquele conselho que o Senhor me deu e eu continuei me empenhando, mas eu mudei a metodologia, eu mudei o processo e, olha, é verdade, eu tive excelentes resultados e estava muito feliz me falando isso. Eu quero dizer isso para você. Se você ainda não tem a real certeza do que você deve fazer, se você ainda não conhece o caminho, ainda não sabe o caminho, se você não conhece o processo, eu conheço uma pessoa que pode te ajudar, o Senhor Jesus. Ele sabe exatamente como você deve fazer. Você sabe de uma coisa? Quando a gente não tem certeza, quando a gente não tem nenhuma convicção, quando a gente não sabe de nada, isso provoca uma coisa em nós. Isso inopera a nossa fé e paralisa a nossa ação. O que é isso, pastor? Então, se eu não tenho certeza, se eu não tenho nenhuma convicção do que fazer, se eu não conheço o processo e nem sei para que caminho seguir, então, logo, eu não vou ter ação nenhuma, porque eu não tenho nenhuma certeza. Só paira dúvidas na minha cabeça. Então, em meio a essas dúvidas, eu não tenho nenhuma ação. E isso inoperou a minha fé, porque eu não acredito, eu não vou fazer. A minha ação, ela é paralisada. Então, hoje, se há essa dúvida em você, você não conhece o processo, você não sabe do caminho, o Senhor Jesus, se Ele entrar na tua vida, Ele vai clarear todas as coisas, Ele vai mostrar para você qual é a direção a ser tomada, qual é a decisão que você deve tomar, o que você deve fazer. O Senhor Jesus, Ele vai te orientar. O Senhor Jesus vai mostrar para você o caminho que você deve seguir. E Ele vai ensinar a você o processo, os meios pelos quais você deve seguir, os meios pelos quais você deve executar isso que Ele mostrou para você. Talvez você está me assistindo agora e tenha uma dúvida na sua cabeça. Talvez você está me assistindo e tem uma decisão a ser tomada, mas você, por não saber, por desconhecer muitas coisas, e então você está paralisado. Quem sabe estão até te cobrando, não é? Olha, você precisa me dar uma resposta, você precisa me dar uma resposta. Quem sabe você está numa dúvida muito grande. Se o Senhor está falando com você agora, eu quero te dizer que pelas suas infinitas misericórdias, Ele está falando com você. Não tenha dúvida nenhuma de que o Senhor te ama, de que o Senhor quer ensinar todas as coisas para você, te mostrar o caminho, te ensinar o processo. Eu tenho certeza, quando você tomar essa decisão de confiar no Senhor, eu sei que Ele vai te abençoar, eu sei que Ele vai tomar a sua vida e você vai ser uma pessoa completamente mudada, com certezas, com convicções, com as suas decisões todas acertadas em Deus. O Senhor Jesus, Ele é aquele que te dá todas as certezas. Ele é aquele que tira todas as dúvidas e coloca certezas para nós. Então, tem uma dúvida na sua cabeça? Tem uma dúvida no seu coração? O Senhor Jesus vai tirar essa dúvida para você. Basta que você o convide para entrar no seu projeto de vida, para entrar na sua vida, para entrar no seu coração e ser o Senhor da sua vida.
Diga assim comigo: Senhor Jesus, nesta hora, eu ouvi falar de Ti e eu te convido, entra no meu coração. Seja o Senhor da minha vida. Senhor Deus, escreve o meu nome no livro da vida, porque hoje eu tomei a decisão de ser Teu filho por meio do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, graça e paz.